Olá, sejam todos sempre bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever, ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço. A minha gratidão imensa a todos vocês que estão aqui sempre curtindo, comentando, hypando, compartilhando os vídeos. Tem sido de grande importância para mim, para o canal, e sou muito grata. Vamos fazer mais uma leitura coletiva sobre a sua vida amorosa. Então, portanto, hoje eu trouxe 3 opções, né, para dar uma variada. É importante que você filtre aquilo que for dito. Se você sentir que em algum momento a leitura está espelhada, é só inverter os papéis, tá? Faça o seu filtro também, para identificar quando a leitura não ressoa, não bate, não é para você. Pegue aquilo que for para você, o que não for, lança para o universo, porque vai servir para o coleguinha. Então, para o tema proposto de hoje, que é como ele ou ela está em relação a você hoje, o que você precisa e merece saber agora. Temos 3 opções de escolha. A primeira, pedra da lua. A segunda, jaspe vermelho. A terceira, pedrinha da estrela. Se precisar, silencie a mente, pause o vídeo para que você escolha uma das 3 opções. Ou se preferir, pode assistir as 3, escolher mais de uma, para ver qual que vai mais ali fazer sentido com a sua realidade. Outro aviso, consulta particular na sua energia ou assunto específico comigo, o agendamento semanal já está aberto, tá? Então, é só você ir no contato, que está no primeiro comentário fixado, como também na caixa de descrição. Tem lá, né, no contato, quando você vai no meu contato de agendamento e atendimento, eu passo para você todas as informações. Então, temos perguntas objetivos, combos, mesas assim como essa. Então, para quem quiser conferir, convido você a ir lá, tá? E o agendamento tá aberto. Então, é isso. Vamos saber como que a tua pessoa amada está em relação a você hoje, o que você precisa e merece saber agora. Para quem já escolheu, tá, o seu montinho, eu vou estar sempre deixando aqui a minutagem. Arrasta ali para o seu minuto da pedra que você escolheu, ou assiste aí, né, as 3 ou mais de uma. Faça como quiser, tá bom? Então é isso, vamos começar pela primeira opção da pedrinha da lua. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura da pedrinha da lua, conto com seu like, hype, comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. E lembrando que na introdução eu deixei lá bem claro, como também tem ali um post na aba comunidade, que as leituras particulares, na sua energia, assunto específico, vai estar disponível, tá? O agendamento tá aberto, o agendamento semanal. Então, vamos lá. Mentaliza a pessoa, traz energia aqui pra mesa. Vamos começar pelo oráculo. Gente, nesse oráculo, tá? Ele tem diversas cartas. Não tão boas, algumas ótimas. Mas como aqui é uma conjunção, eu vou tirar o oráculo, o tarô e o Lenormand. Então, não se prendam à primeira carta que sair, tá? Aqui é só para trazer um insight. Vamos lá. Como que essa pessoa está em relação ao consulente. Mentalize ele ou ela. Espero que todos vocês estejam ótimos, ótimos e ótimas. Descoberta de algo, epifania, claridade e verdade. Vamos ver o que essa descoberta vem trazendo aqui, tá? Como que essa pessoa está em relação ao consulente do primeiro montinho da pedrinha da lua hoje, tarô? Tá pensando, sentindo. O consulente precisa e merece saber agora sobre essa pessoa, sobre essa situação. Que o tarô venha trazendo orientações claras.
9 de paus, 3 de pentáculos, 9 de copas, rainha de espadas. E aqui no fundo do deck um 9 de espadas. Vamos complementar aqui com Lenormand. Como essa pessoa está em relação ao consulente hoje. Que o consulente precisa e merece saber agora. Você, independente de ser homem ou mulher, tá? Essa é a carta que ele representa. Aliança. Carta. Livro. Carta do cão. Árvore. Mensageiro. Cegonha. Carta que vem de corte aqui. A lua. Bora lá? Então, aqui nesse montinho 1, tá? Eu sempre digo, veja se é o seu montinho. É se você se identifica com aquilo que está sendo dito e até com o posicionamento das cartas. O tema é como ele ou ela está em relação a você hoje, o que você precisa saber agora. Mas quando vem muito forte a presença do consulente na mesa, tem aqui aspectos que vão além de só como a pessoa está, tá? O que eu estou dizendo isso? Descoberta de algo, epifania, claridade, verdade. Como que essa pessoa está em relação a você hoje? O que é que você precisa e merece saber agora? É uma pessoa que, qual que é a descoberta, né? Qual que é a epifania, a claridade, a verdade que essa pessoa está tendo aí? Que ele ou ela estava sendo uma pessoa teimosa, estava sendo uma pessoa que não estava totalmente ali comprometido ou comprometida com a situação de vocês, tá? Vocês, quando eu falo casal. Por quê? Porque para alguns casos, essa pessoa estava sempre ali inserindo um terceiro elemento. Ou era aquele tipo de pessoa que achou que, da maneira, né, que ele ou ela estava conduzindo a situação, estava sendo suficiente. E talvez seja essa questão de algo a mais, né? O trabalhar em equipe da relação, onde se percebe que relacionamento é uma via de mão dupla, seja o que essa pessoa tenha começado a notar, tá? Por quê? Porque aqui, nesse montinho 1, eu percebo que essa pessoa, ela, pelo que eu acredito, não desistiu de você. É uma pessoa que pode mostrar até mesmo, tá? Colaboração, participação, que quer fazer algo por você. Pode até pedir ajuda a terceiros. Por que isso? Porque aqui é uma pessoa que estava muito ali cômoda, tá? Cômoda o quê? A prazeres, a momentos casuais, a estar muito focado ou focada nele ou nela mesmo. E para alguns casos você aqui ou impôs limites, ou você foi uma pessoa que guardou o coraçãozinho no bolso e começou a pensar nessa situação como algo que não estava sendo suficiente para aquilo que você desejava. Então é uma pessoa que está vendo, tá? Como que ele ou ela está hoje? Tá percebendo que se não fizer por onde, se o que ele ou ela tiver para lhe oferecer for só momentos casuais, insistir, prometer, ter o que quer e não cumprir, você não vai aceitar mais ele ou ela, ou as condições que ele ou ela imponha para esse relacionamento, tá? Então é uma pessoa que está aqui preocupada, inclusive porque para muitos você, consulente, pode
ter colocado essa pessoa na parede, né? Você pode ali ter dito coisas muito sábias, estratégicas, que botou essa pessoa para pensar. Que você quer sim, momentos ali de celebração, comemoração, né, de conexão ali mais íntima, mas que passe para algo a mais, que tenha mais aquela questão da responsabilidade afetiva, tá? E se por acaso foi você que descobriu algo dessa pessoa, né, que até então essa pessoa negava, tais como, né, para alguns casos, para quem já sabe, né, que tinha uma outra pessoa, ou que ele ou ela estava ali se esbaldando na farra, ou não estava dando só atenção para você e estava ali te enrolando, né, te embromando com conversas que fizesse você ali acreditar que ele ou ela estaria sendo verdadeiro, né, ou verdadeira, para muitos aqui você pode ter descoberto, tá? E essa pessoa tá ali até com medo da sua reação. Então aqui, como que ele ou ela está em relação a você hoje, percebendo que é uma situação que ainda pode, tá? Continuar, caso ele ou ela seja para você aquilo que você espera dele ou dela. Senão essa pessoa acredita que você vai se manter muito resistente. E aí é uma pessoa que se preocupa muito, né, em algumas questões, porque para ele ou para ela me parece que era algo que estava cômodo, tá? A maneira em que a relação estava sendo conduzida estava sendo cômoda. Então, se você aqui começou a se impor, a colocar limites, a não pensar só, tá, é prazeroso, é muito bom ter essa pessoa, mas certas coisas não quero, não aceito mais, essa pessoa tá vendo que você não tá pra brincadeira. E tem uma agonia aqui nesse 9 de espadas, né, no oculto, por quê? Porque essa pessoa sabe que ou encara a situação de frente e resolve. Ai, gente, desculpa aí a interrupção, o cortezinho, tá? É que ia passar barulho e eu tive que fechar. Tive que dar uma pausazinha. Até dei risada na expressão da pessoa que passou falando. E deixa eu explicar mais uma vez. Como muitos sabem, eu me mudei, né? E a casa que eu tô morando, ela é bem expansa e bem arejada. Então, como aqui tá muito calor, tá tudo aberto. Portas, janelas, um monte de coisa, tá? Então, vamos seguindo aqui a leitura, né? Então, aqui como que essa pessoa está em relação a você hoje, o que é que você precisa saber agora, é que essa pessoa, ela tá tendo, né, descoberta de algo, epifania, claridade, verdade, é que você ativou o seu modo rainha de espadas, independente de você ser homem ou mulher. Que você não quer aqui estar se estressando, perdendo noites de sono, a troca de meros momentos de prazer. Que você quer um compromisso que venha para agregar valores. Então, como que essa pessoa está em relação a você hoje? Tendo clareza que você quer, tá? Um compromisso com ele ou com ela, onde exista uma formalidade. Digamos, somos namorados, somos casados, vamos nos comprometer a levar a relação. Essa pessoa está percebendo que você quer aqui prioridade, vínculo, tá? Um vínculo onde você não está aceitando mais aqui apenas ludibriação e mentiras. Onde você está aqui começando a enxergar que é bom estar com ele ou com ela, mas que você não quer ficar no oculto, tá? Mesmo que não seja caso de... Não estou falando que é triângulo aqui, você só vai aplicar se você sentir que faz parte. Mas quando eu digo em oculto é relacionamentos que não são assumidos, relacionamentos que a única coisa que tem é casualidade e nada de construtivo, coisas ali momentâneas, amizadezinha colorida,
onde se passa muito tempo achando que é ou vai virar um compromisso, e quando se descobre, a prioridade é outra. Então aqui, como que ele ou ela está em relação a você hoje? Consciente de que você quer um compromisso com ele ou com ela, tá? É uma pessoa que para muitos aqui pretende sim tomar uma atitude na tentativa de manter o vínculo que tem com você ou de procurar, né? Para alguns casos pode sim haver uma procura dessa pessoa para tentar propor a você algo, tá? Que algo é esse? Aí vai da história de cada um. Porque aqui essa pessoa, ela não quer mentir mais para você, tá? Ela não quer enganar sobre as intenções. Então tem casos aqui que essa pessoa ela pode lhe surpreender, lhe procurando para se comprometer, para prometer, né? Ou firmar aqui um acordo com você sobre estrutura, compromisso. Pode sim se declarar, tá? Para quê? Para ver se você ainda quer manter o vínculo com ele ou com ela. Para alguns pode ser essa pessoa que estava hesitando e agora começando a perceber que se ele ou ela não lhe propor um compromisso, uma elevação, fazer um pedido ali, você já está ali desiludido ou desiludida a ponto de gostar, mas não querer manter dessa maneira, tá? E outra situação que eu vejo aqui é para alguns casos específicos. É uma pessoa que ela quer ter você, ela tem notado que você percebe que ele ou ela é uma pessoa que se demonstra ainda um tanto quanto resistente a um compromisso, e essa pessoa ela pode sim, tá? Querer ali, para não lhe perder, chegar toda docinha e tentar manter você no vínculo com ele ou com ela, fazendo promessas de relacionamento, de comprometimento ou de algo mais sério, mais sólido, tá? Então é uma pessoa que está começando a ver que a teimosia dele ou dela em não aceitar ou de não ouvir os seus posicionamentos não são suficientes. Então é uma pessoa que gosta de você, mas que para muitos casos estava cômoda da maneira que estava. E pelo que eu estou vendo, o consulente estava esperando mais. E você está ali, né? Pronto ou pronta para ou manter de acordo com o que essa pessoa lhe oferecer, tá? Ou mesmo gostando, mesmo ainda tendo sentimentos por ele ou por ela, mantendo o seu posicionamento de só aceitar caso ele ou ela colabore com aquilo que você deseja a nível de relacionamento, tá? Então, nessas questões aqui, para muitos vocês já ficaram muito preocupados ou preocupadas, né? Se essa pessoa ela não estava ali entendendo os sinais que você estava dando, e sim, tá? Estava sim entendendo e compreendendo. Inclusive, para aqueles casos onde você estava ali, né? Angustiada, nervosa, preocupada com o desenvolvimento da situação. Então, essa pessoa ela está notando o quê? Os seus comportamentos é uma reação mediante as ações dele ou dela. Então aqui tem uma tendência assim, tá? Dessa pessoa não desistir, dessa pessoa ela se abrir com você, dessa pessoa ela tentar conversar sobre a relação, como que vai ficar, e a tendência é que seja mantida, tá? Agora, tem coisas relacionadas a essa pessoa que você precisa analisar, que é o quê? A maneira com que ele ou ela lida com os relacionamentos, a maneira que ele ou ela mantém comprometimentos afetivos, principalmente se é uma pessoa muito do oculto ou do casual. Por quê? Porque tem casos que essa pessoa ela não quer lhe perder. Tá vendo que você ali, né, tem tudo que ele ou ela gostaria. Mas tem casos que ainda tem pessoas, né, meio que engraçadinhas. Como assim?
Percebe que você é uma pessoa que quer algo sério, sólido, que quer um relacionamento onde se tenha estrutura, estabilidade, felicidade, né? Todos aqueles pilares, que você está disposta a colaborar, mas não sozinha ou sozinho, tá? Então, essa pessoa aqui, é importante que você preste atenção nessas coisas, porque se é uma pessoa que não lhe entrega aquilo que você projeta a nível amoroso, a nível afetivo, e essa pessoa ela vem, mas não estrutura, não se compromete, é você que vai ter essa clareza. De quê? De que gosta, mas que é uma pessoa que ainda não está tão pronta, né? Para realmente manter o vínculo. Pode prometer, agora cumprir vai depender muito ali daquilo que você aceita, tá? Então não vejo aqui essa pessoa querendo terminar ou essa pessoa querendo se afastar totalmente. Eu vejo essa pessoa querendo manter com você aquilo que já tem. Inclusive propondo coisas, analisando até o seu comportamento emocional com ele ou com ela, a maneira com que você lida. Então não se deixe enganar, tá? Ou iludir, ou se iludir, né? Caso você projete algo em uma pessoa, onde você já sabe até que ponto ele ou ela pode ir, ou até que ponto ele ou ela foi. Não já é preciso saber ainda. Então dê o tempo ao tempo e vai impondo os seus limites. Para quê? Para que você não se decepcione. Pode se decepcionar a si mesmo? Pode, mas a vida é isso. Pior é se você ficar calado ou calada dentro de mantendo uma situação com medo de perder a pessoa. Uma coisa que a Rainha de Espadas não tem é medo, tá? Então aqui essa pessoa, não sinto muitos casos de afastamento. Então se não é o seu montinho. E se for afastamento, é algo que essa pessoa cogita, tá? Lhe procurar. Tava esperando que você procurasse. E para muitos, como você aqui não procurou, essa pessoa tá ali já em cólicas, achando que é ele ou ela que vai ter que fazer a parte dele ou dela. Pode estar até pedindo ajuda a amigos, família, pessoas próximas, buscando aqui, né, maneiras e formas de aparecer aí na sua vida lhe propondo algo que faça com que você aceite, tá? Agora aqui só vou deixar aspas, como eu sempre dou uma pincelada. Se é caso de triângulo amoroso, triângulo afetivo, tá? Para quem é? Ó, me dá um negócio quando eu digo para quem é. Aí vem a pessoa e comenta, eu não sou de triângulo. Gente, eu não já falei as outras situações? Para quem é e sabe. Se não é, não coloca. Para quem é triângulo, tá? O que é que eu vejo aqui? A pessoa pode ter uma energia de descoberta, né? Ou você descobrindo coisas do relacionamento dessa pessoa, ou a pessoa pelo qual ele ou ela se relaciona, descobrindo coisas sobre a maneira em que vocês ali, né, têm um vínculo, tá? Para quem é triângulo, o que eu vejo aqui é essa pessoa não desistindo de você. Só que nesse caso, você vai ter que impor limites, tá? De até onde você aceita essa questão de triângulo. Por quê? Porque se depender da pessoa, a pessoa mantém ali o que tem com você, prometendo até estrutura, estabilidade, ou até melhorias na situação, mas pode ser decepcionante e frustrante para você descobrir que essa pessoa, na realidade, não quer tomar decisões, quer deixar como está. Se você aceita, mantém você e a outra pessoa. Se você não aceita, aí é uma questão onde essa pessoa começa a ficar aqui, né, preocupado ou preocupada porque existe aqui um sentimento. O que pode deixar ou prender, digamos que não é prender, né? O vínculo dele ou dela com a outra pessoa pode ser sim a vontade de querer estar comprometido ou comprometida, questões aqui de tempo, de relacionamento, ou até mesmo de coisas que essa pessoa não te conta mais que tem lá com a outra pessoa. Vínculos, estrutura, tempo, dinheiro,
dívidas em comum. Então, aqui, para casos de triângulo, você é quem decide se mantém nessa situação ou se você segue a sua vida, tá? Posicionando a situação da maneira que você acha correta. Por quê? Porque aqui você pode descobrir que essa pessoa ainda tá lá com outro alguém e que as coisas não estão ruins. E até para situações que estão lá ruins, é a pessoa que não sai da situação. Que busca o quê? Aquele conforto em você, tá? Por que busca esse conforto em você? Porque vem um potencial, porque vem em você uma segurança que ele ou ela acredita que você transmite. Só que a partir do momento que isso gera em você um incômodo, se imponha, tá? Porque caso, né, a situação já seja pública para todo mundo, ainda tem coisas que podem ser descobertas, tá? Tanto você descobrindo da pessoa para com o relacionamento dele ou dela lá, como a situação de lá também descobrindo a situação entre vocês. Mas não é coisas nítidas e visíveis. São coisas mais íntimas e particulares. E onde que essa pessoa fica? Onde for aceito ou aceita, tá? Onde ele ou ela vê que dá para se estabelecer, se estruturar. Vai tentar manter o compromisso que tem. E você também. Ah, Gê, não quero não. Se não se separar da outra pessoa, também não vou querer. É uma decisão sua. Tá? É só isso que eu vejo aqui. Para casos de triângulo, tá? Pode ser sim que você ali se decepcione com o quê? Com descobertas relacionadas a essa pessoa e a maneira que ele ou ela tá levando o relacionamento com outro alguém. E isso pode lhe frustrar. Mesmo assim, essa pessoa tende ainda a querer argumentar, tende ainda a querer manter o vínculo com você, dizendo que se manteve ou fez tal coisa porque precisou ser participativo, porque a outra pessoa adoeceu, porque a outra pessoa... Mesmo de desculpa, pode. Então, pegue toda a sua inteligência emocional, né? Pegue toda a sua ali trajetória com essa pessoa e veja se vale a pena aceitar ou se não está na hora de você começar a ver, né, se essa relação é algo que você está mantendo por sentimento, mas não é prioridade e isso lhe incomoda, tá? Então é isso. Mais explicado, eu acredito que, né, para quem é triângulo, a pessoa quer manter a situação com você no oculto. De quem? Da outra pessoa, tá? Das amizades, da família, dos amigos, seja lá do que for. E vice-versa. Mas aqui a questão de você manda na situação. Se quer continuar nessa situação de maneira oculta, a pessoa ali não desistindo e prometendo melhorias, para lhe acalmar e para não lhe perder, ou você impor para essa pessoa, que ou sai da questão do anonimato, ou você não vai querer. É uma decisão totalmente sua aqui. Eu tô vendo isso nessa situação, tá? Então é isso. Vamos para o segundo montinho. Vamos lá, para quem escolheu a segunda opção de leitura da jaspe vermelho, para saber como ele ou ela está em relação a você hoje, ou o que você precisa saber agora dessa situação. Conto com o seu like, com o seu hype, com o seu comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. Pode ser um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula. E também, tá? Agendamento para consultas particulares, o agendamento semanal tá aberto. É só ir no contato que tá no primeiro comentário fixado, como também na descrição. Eu deixei um post também na aba comunidade. Vamos lá, mentaliza. Traz energia aqui pra mesa.
Espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Como que essa pessoa está em relação ao consulente hoje? O consulente precisa e merece saber agora. Jogo de sedução, flerte, tentação. Vamos ver. Tarô, como que essa pessoa está em relação ao consulente agora? Hoje, nesse momento, o que é que o consulente precisa? Merece saber. Oito de espadas. O eremita. 3 de pentáculos. Valete de espadas. Carta que vem de corte aqui, um 9 de ouros. Vamos lá. Como essa pessoa está em relação ao consulente hoje? O que o consulente precisa e merece saber agora? Aliança. O homem. Âncora. Caminhos. Raposa. Peixes. Cegonha. Trevo. Lírios. Vamos lá, segundo montinho. Como ele ou ela está em relação a você hoje, o que você precisa e merece saber agora. Aqui nessa questão de jogo de sedução, flerte, tentação, me mostra uma pessoa, tá? Que pode sim, né? Estar ali jogando com você, ou já fez essa questão do flerte, né? Se sentindo ali tentado, tentada, ou tentando você, nessa questão aqui de seduzir mesmo, tá? De flertar. Por quê? Porque aqui é uma pessoa que ela tem um certo medo, tá? É uma pessoa que tem medos aqui, bloqueios, quanto a essa questão de sair da maneira em que ele ou ela está e partir para uma ação, tá? Ou seja, essa pessoa pode ser que para alguns casos, o que eu sinto aqui, a grande maioria, é que é uma pessoa que está em silêncio, tá? Uma pessoa que tentou ali validar o ego dele ou dela, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa que está ali tentando fazer com que você note ele ou ela, sem que ele ou ela faça alguma coisa. Vou dar um exemplo. A pessoa que se exibe, a pessoa que fica ali mostrando que está muito bem, obrigada, no trabalho, na vida, em outras questões, mas a nível de relacionamento, ele ou ela foge, tá? Ou ainda se diz, né, que precisa pensar. Então, como que essa pessoa tá? Essa pessoa, ela tem sim, tá? A percepção que está sendo imatura. Ou que o que ele ou ela tentou com você não deu certo. Então, é uma pessoa que ela tem um certo medo de sair dessa questão aqui do isolamento, investir na situação e você já não está mais receptivo ou receptiva a ele ou a ela.
Então essa pessoa ela sabe muito bem que ela tem que partir para uma ação, para uma comunicação, não só valorizando a si mesmo, ou só se colocando como uma pessoa madura, inteligente, trabalhadora, cheia de tudo, que sabe de tudo. Porque na realidade aqui é uma pessoa que eu vejo mais ali focada em prioridades materiais e com medo de partir para algo mais sério, mais sólido, com relação à questão, ao quesito relacionamento. Que é uma pessoa que sabe que exige o quê? Investimento. Exige também uma questão de flexibilidade, tá? E outra, essa pessoa fica na dele ou na dela, mas busca saber da tua vida. Para alguns casos pode ser que até comente, ou tente ali, né, saber coisas sobre você. Seja por rede social, bloqueei, tá bloqueado. Arruma um jeito, tá? Ou que você saiba, ou note ele ou ela de alguma maneira. Seja perguntando a terceiros, ou que terceiros contem a ele ou a ela, tá? E essa pessoa também pode notar que você está muito bem sem ele ou sem ela. Ou que você é o tipo de pessoa que não tem medo de se desprender dele ou dela em prol também de manter o seu alto valor. Que você também se prioriza. Porque tem muitos casos aqui de pessoas que não estão juntas. Ou até de que quando estão juntas, a pessoa ela tem medo de partir para algo a mais. Ou seja, espera que você aceite ele ou ela do jeito que é. Espera que ele ou ela alcance um patamar maior no trabalho. Espera que ele ou ela quer que você espere que ele ou ela consiga trabalhar os medos e bloqueios internos dele ou dela. Que chegue ali num cargo maior, elevado. Ou que ele ou ela se dedique mais ao trabalho. Tá ótimo, né? Para quem pensa assim, em trabalhar, em se dedicar, em recuperar, né? Ou manter os seus bens materiais, a sua autoestima. Mas se está se relacionando com alguém, não tem um tempo para mandar uma mensagem, para fazer o trabalhinho, né? De não só atrair, seduzir, com coisinhas pequenas, mas tentando sempre mostrar que, olha, eu sou um bom partido, eu sou uma boa pessoa. Mas na hora da ação, a pessoa se comporta como se fosse uma criança, um menino, uma menina, tá? Então é uma pessoa que tem aqui a consciência de que ficar jogando ou de que ficar ali mostrando que é isso, que é aquilo, que é maduro, que está construindo, que não sei o quê, não é algo que vai manter a situação entre vocês aqui de uma maneira onde seja algo aqui de via de mão dupla, tá? Tem casos que essa pessoa, ela pode ter sim se aconselhado com uma pessoa mais madura, pode ser um terapeuta, pode ser alguém que tem uma visão melhor, né, que ajude ele ou ela sobre essas questões e bloqueios que tem quanto às emoções, sim. Só que são coisas que ainda precisam ser trabalhadas. E o que essa pessoa quer é que você compreenda, tá? Que você compreenda. E para alguns casos, essa pessoa ela tentou fazer aquela coisinha de mostrar para você que era isso, que era aquilo, e depois se fechar, se bloquear, ficar ali se escondendo para ver se você ia ficar correndo atrás, valorizando o passe, se você ia fazer alguma coisa para tirar ele ou ela de dentro da caverna. Então tem aqui uma questão de uma pessoa que sabe que essa estratégia não funciona mais com você. E se você está se relacionando com uma pessoa que ainda está num processo de crescimento, de evolução ou de trabalho interno e a pessoa é toda medrosa, mas fica flertando com você,
seja você a parte consciente de saber que a pessoa se cura sozinha. E que se a pessoa só fica na promessa e tá ali querendo se autovalidar, com promessas até de estrutura, de estabilidade, de coisas boas, né? Entre vocês, mas não passa disso, aí cabe a você decidir se você vai compreender esse lado da pessoa ou não. Por quê? Porque tem casos que a pessoa, ela quer se mostrar para você que está fazendo um trabalho ali interno, né? Que está buscando ajuda, que está recuperando o poder pessoal, que está ali muito focado em trabalho e que tem medo de se relacionar, ou que agora não está pronto, não está pronta. Então, ou você, né, a depender do que você vive com a pessoa, aceita, ou fale para a pessoa. Se você está ainda se preparando, eu já estou pronta, tá? Que aqui é uma pessoa que, para quem não está mais junto, né? Para quem está em afastamento, essa pessoa ela começou a perceber que botou os bloqueios dele ou dela à frente. E o que essa pessoa está com medo aqui? De tentar investir ou de sair do isolamento, tentar lhe cutucar ou tentar até mandar uma comunicação, um contato, que pode até ser que aconteça, mas a pessoa demonstrando muita maturidade, serenidade, aquela coisa toda. Só que é importante você perceber, tá? Se o que essa pessoa tem para lhe oferecer também é bom para você. Ah, eu estou assistindo a leitura para saber isso. Mas é sobre o que eu estou dizendo. Para muitos aqui, essa pessoa, ela percebeu ou está percebendo, tá? É uma pessoa toda cheia de trauma, vamos dizer assim. Seja de infância, seja de relacionamentos. E tá no momento um momento íntimo dele ou dela. Tem medo de se comprometer. Tem medo de investir num relacionamento. Aí sempre fica se colocando como prioridade. Aí, para alguns casos, essa pessoa ela fez aquele joguinho com você do quê? Da pessoa que some e aparece, depois vai lá e se mostra que tá tudo bem, ou como quem não quer nada, né? Faz alguma coisa por você. Mas e aí? O restante? Então, existe aqui uma migração de uma pessoa que ainda precisa trabalhar bloqueios internos. E como que essa pessoa está percebendo que o ego dele ou dela não está sendo alimentado. Que os medos dele ou dela foram mostrados e que se ele ou ela quiser continuar com você, vai ter que levar a sério. Agora é uma pessoa aqui que está no momento se priorizando, tá? E é uma pessoa aqui, é uma pessoa muito observadora, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que só quer se abrir se a pessoa for assim, se o consulente for dessa maneira, se o consulente isso. Porque na hora que ele ou ela se entregou, ou na hora que ele ou ela fez isso e aquilo por outras pessoas, deu errado. Então, é uma pessoa que pode também, tá? Ter ainda alguns medos e bloqueios, mas flertar com você. Mas querer ali alimentar e mostrar um empoderamento, né? Uma coisa ali de autoestima, de poder pessoal, que é do ego mesmo. Que até ele ou ela tem medo de viver, de se liberar disso. Aí fica naquela de alimenta, curte uma foto, fala uma coisa ali ou lá, demonstra para você muita segurança, só que na hora de se comprometer a pessoa tá com medo. Então por que fica cutucando? E para muitos aqui essa pessoa sabe que não rola, tá? Mais com você esse tipo de comportamento. Que pode ter tentado e o planinho dele ou dela não deu certo. E que se quiser agora vai ter que pensar muito bem como é que vai fazer para lhe abordar e para lhe propor algo, tá? Então aqui, nesse segundo montinho, complementando com Lenormand, o que é que eu vejo? É uma pessoa que olha
você como alguém para se ter um relacionamento, para se comprometer. Mas é uma pessoa que ainda está nessa análise se é o momento dele ou dela continuar investindo ou não. Se ele ou ela está preparado ou preparada para essa questão de manter um relacionamento. Por quê? Porque existe uma dúvida aqui nessa pessoa, eu acredito que sobre os bloqueios afetivos que ele ou ela tem, ou sobre o que um compromisso, pelo menos com você, né? No momento, se ele ou ela se abrisse, né? Fizesse esse movimento aqui de priorizar e manter ou tentar estabilizar algo com você, aonde vai dar? Então é aquela pessoa que está muito focada aqui em tá observando, tá? É uma pessoa bem estratégicazinha também. Tem os certos medos dele ou dela? Tem. Mas é uma pessoa que analisa bastante. Por quê? Porque é uma pessoa que pensa muito em estabilidade material e financeira. É uma pessoa que está muito focada aqui em compromissos materiais, né? Em compromissos aqui econômicos, tá? E é aquele tipo de pessoa que não está sabendo meio que unificar as coisas. Então, é uma pessoa que está querendo, para alguns casos, até manter relacionamentos por status, para não ficar sozinho, sozinha. E se essa pessoa tentou isso com você, com certeza você mostrou para essa pessoa que isso era algo que para você não valia a pena. Que tinha que ter aqui um acordo. Que tinha que ter aqui uma situação onde você se sentisse também priorizada. A pessoa quer ser casada com o trabalho, tudo bem. Agora, se quer ter um relacionamento ou manter com você, que saiba dividir as coisas. Tá? Então aqui eu vejo que essa pessoa, tá? Ela tá olhando o quê? Para manter um vínculo com você é necessário investir. É necessário fazer acordos de comprometimento com bastante maturidade para que as coisas evoluam. E aqui eu ainda vejo uma pessoa um pouco inconstante, porque horas é uma pessoa que olha para você como alguém que ele ou ela quer se comprometer, mas também pensa muito nas dificuldades que teria se ele ou ela se apressasse e mantesse a situação. Então é aquele típico caso da pessoa que também age muito pelo comodismo, tá? Que comodismo? Uma pessoa que quer ter um relacionamento onde ele ou ela se sinta seguro para investir, e é uma pessoa que quer que você compreenda as escolhas dele ou dela, as dificuldades dele ou dela. Então, é uma situação onde você também tem que ter aqui o seu direito e o seu poder de fala, tá? Por quê? Porque essa pessoa acha que ter você é bom, só que manter pode ser algo ainda complicado, porque ele ou ela não se sente pronto ou pronta para uma responsabilidade maior, que é um relacionamento, tá? Se fosse questão aqui de paquera, é uma pessoa que ainda não sabe se está na hora de largar a vida dele ou dela de solteiro, de solteira, se está pronto ou pronta para investir num relacionamento. Então pode ter aqui entre vocês uma conversa, que essa pessoa pode lhe propor coisas aqui, falar, né, sobre essas questões, dos medos, dos bloqueios, e também aqui, né, ser uma pessoa até um tanto quanto, eu diria que é uma pessoa que ela pode ser um pouco autêntica, né, pode ser um tanto quanto exagerada em alguns pontos, pode. Por quê? Porque essa pessoa, o que é que ela pensa? Ela tem aqui uma estratégia do relacionamento que ele ou ela quer ter. E vai tentar ali mostrar para você
o que ele ou ela pode oferecer. E o que essa pessoa vai obter como de resposta de você é o que ele ou ela vai seguir. Por quê? Porque aqui tem situações onde o bloqueio dessa pessoa é manter um relacionamento. Porque acha que relacionamento é coisa que exige investimento, que vai ter que casar, que vai ter que se comprometer. É uma pessoa que gosta de você, gosta, mas é uma pessoa que está priorizando mais as questões de vida prática. As questões aqui dele ou dela, querer manter estruturado. Lhe ver como uma pessoa que está, digamos que, compatível a ele ou a ela. Sim, aqui é o tipo caso, o problema não é você, é a pessoa. Que essa pessoa lhe vê como alguém que tem uma maturidade. Pode ter diferença aqui de idade e maturidade? Pode. Então, na real, para muitos casos aqui, é uma pessoa que ela é estratégica em querer mostrar para você uma certa segurança emocional, que está se dedicando a trabalho, que quer ter você na vida dele ou dela, mas à base de algum tipo de acordo ou de proposta, que é a maneira em que ele ou ela quer levar o relacionamento e a maneira em que ele ou ela pode ofertar para você essa questão da troca, tá? Aqui é uma pessoa que visa muito relacionamentos onde ele ou ela se sinta seguro para investir, onde ele ou ela escolha e tanto você como a pessoa vão estar ali em comum acordo quanto às questões de relacionamento, tá? Então isso serve para para vários casos, sim. Por quê? Porque para alguns casos, vamos lá, vamos colocar em partes, né? Vai ficar longo, mas eu percebi que muita gente gosta, então vou continuar do meu jeitinho. Se vocês não estão mais juntos ou juntas, essa pessoa pode estar. Então, para vocês que não estão ali mais juntos ou juntas, tá? É uma pessoa que ela até tem vontade de flertar com você. Ela até tem vontade, tem muita curiosidade aqui, tá? Só que o que é que essa pessoa tá com medo agora? De ainda não estar tão pronto ou pronta para um retorno, onde ele ou ela está se trabalhando aqui para melhorias pessoais. Então, essa pessoa, ela acha que no momento não pode fazer nada além de ficar ali te admirando, te analisando, perguntando de você para terceiros, querendo se mostrar que está bem, que amadureceu, que está à sua altura. E para outros casos é aquele tipo de pessoa que pode estar refletindo que você está bem sem ele ou sem ela, que ele ou ela pode ter ali perdido a oportunidade de estar com você pela falta do amadurecimento que ele ou ela pode estar buscando agora. Então, para quem não está mais junto ou junta, tá? O medo dessa pessoa é de lhe procurar e sair da zona de conforto dele ou dela. É desbloquear aqui um assunto, tentar paquerar e já ter que logo voltar para o compromisso. Por quê? Porque essa pessoa quer primeiro aqui uma conversa, essa pessoa quer primeiro aqui mostrar, né? Que olha como sou uma pessoa, isso e aquilo lá. Essa pessoa também nota os seus valores, tá? A sua beleza, a sua autoestima. Quando eu falo de valores, não estou falando de valores materiais, é como pessoa, como ser humano. Então, para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa, ela olha aqui que se não tivesse feito tais coisas, ou tivesse pensado melhor, ou até escutado seus conselhos, em algumas determinadas situações ou circunstâncias que levaram vocês a se afastarem, vocês estariam bem agora. Então é uma pessoa que ainda vê que existem caminhos entre vocês, se ele ou ela investir na situação e trazer para você uma nova forma de relacionamento, fazer acordos com base no quê? De maturidade, flexibilidade, de fazer aqui um pouco mais de investimento para que você aqui também queira
estar dentro dessa situação. Ou voltar ali a manter com ele ou com ela. Por quê? Porque para alguns casos, tanto você como essa pessoa, a nível financeiro, podem estar caminhando para um patamar muito bacana. Seja cada um com seus trabalhos e negócios, ou juntos ou juntas, vocês são casais aqui que sabem prosperar. Sabem ser aqueles casais prósperos. Só que, tá? O que está faltando é os acordos emocionais. Para quê? Para que a relação não gire só em torno da questão material, que tenha também aqui os ajustes necessários para manter o relacionamento de uma maneira fluida, tranquila e pacífica. Então vai ter coisas que essa pessoa vai querer entrar em acordo com você. Para quê? Para que vocês continuem, para que vocês retornem, aliás, e se reconciliem. Essa pessoa, para alguns casos, está vendo você também muito próspera. Está vendo você uma pessoa que está fluindo ali na vida. E está vendo que ele ou ela está perdendo a oportunidade por conta de medo de se aproximar, de você não achar que ele ou ela é mais tão bom assim para com você. Então essa pessoa ela pode querer lhe paquerar, tá? Ela pode querer que você saiba também que amadureceu, que conquistou algo na vida, que está diferente, que é uma ótima pessoa para ser escolhida para voltar para a sua vida. E tem casos que essa pessoa ela passou por esses processos de aprendizado e está agora querendo se mostrar. Então pode haver uma procura? Pode. E o que essa procura pode dar? Aqui no acordo. Agora, se você já conhece a personalidade, em tudo que a pessoa precisava trabalhar internamente para se manter um relacionamento, é importante que você observe não só o que a pessoa vai propor, mas como essa pessoa vai agir. Vai inserindo a pessoa na sua vida, caso você queira, aceita. Ouve o que a pessoa tem para dizer, escuta, mas também não se anula para voltar desesperadamente. Deixa a pessoa também ir fazendo a parte dela e você a sua. E aí a vida se encarrega de alinhar as coisas. O equilíbrio. 50-50, né? E chega aí em uma questão onde ainda pode ser recuperada a harmonia da situação. Porque tem casos aqui que essa pessoa tem medo de chegar até você e não conseguir mais recuperar. Não conseguir mais ter você de volta. Mas essa pessoa pode tentar, tá? Pode ficar ali observando, projetando e planejando coisas. E já vim com todos esses argumentos porque sabe que você é uma pessoa que não vai aceitar ele ou ela de qualquer jeito. Qual é que é o medo dessa pessoa? De sair do silêncio, de sair do isolamento dele ou dela, de propor e você não aceitar, subestimá-lo. Agora aqui, né? Para quem tá se conhecendo aí, para quem tá de paquerinha, é uma pessoa que ela gosta muito desse joguinho de sedução, de flerte, de tentar, né? De tentar no modo tentação mesmo. É uma pessoa que tem bloqueios internos. Sabe muito bem que precisa trabalhar isso, mas é uma pessoa que pirracenta, se demonstra ser muito madura, quer se mostrar tal, mas é uma pessoa que tem uma certa imaturidade e medo de, tá? Se jogar de cabeça num relacionamento. Então, para quem está se conhecendo aqui, para quem é paquerinha, fique esperta com essa pessoa, porque é uma pessoa que tem bloqueios aqui internos, precisa sempre de validação. E pode fazer esse joguinho, tá? De desinteresse, de valorizar o passe, de só penso agora em trabalho, não estou pronto para o amor. Mas já alimentou ali e nutriu em você coisas, ou faz isso com que faça com que você sinta que as coisas vão progredir. Então, se for esse o caso, a depender do tempo, né, que você está com essa pessoa e que já percebeu esses comportamentos, não alimente o ego da pessoa. Tá com medo de se relacionar? Não fica ali de brincadeira, tá? Por quê? Porque isso pode trazer para essa pessoa o achismo de que pode
ficar ali brincando com as suas emoções e validando o ego dele ou dela. Aí na hora de se comprometer eu tenho medo, eu tenho que pensar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, para quem aqui é paquerinha, tá? Essa pessoa, ela quer manter o vínculo com você, mas ainda muito naquela de pra investir totalmente na situação, vai ter que ter uma conversa aqui entre vocês. Por quê? Porque é uma pessoa que está focada, tá? Em trabalho, em manter vínculos também, tá? Com pessoas que para ele ou para ela, no caso com você aqui, né? Seja alguém que aceite a maneira dele ou dela de se comprometer. Então é aquela questão do combinado não sai caro. Se é um compromisso que você quer e a pessoa também diz que quer, tem que ter aqui entre vocês uma conversa harmônica. Para quê? Para que vocês aqui também, né, mantenham a situação, mas prestando atenção no desenvolvimento dela, tá? Para que essa pessoa não fique ali, porque aqui é uma pessoa que ela acha que se comprometer, além do investimento que vai ter que fazer, perde a liberdade. Mas essa pessoa, ela gosta de você. Mas ainda está se colocando como prioridade, não está colocando a relação. É algo que ele ou ela pensa a nível de futuro. Se essa pessoa já fez joguinhos de, vou prometer algo ao consulente relacionado a compromisso, mas na hora de investir, vou sumir, vou mostrar indecisão, ou que estou trabalhando, né, no caso ele ou ela, que o foco agora não é compromisso. Então, olhe você, tá? Com bastante maturidade emocional e tranquilidade, se esse acordo que a pessoa quer ou esse tipo de coisa é algo aceitável. Porque se for uma pessoa que não pode se comprometer, porque está em busca aqui, sim, de crescimento pessoal, profissional e tal, mas está investindo e você está sentindo que vale a pena o acordo, tudo bem. Mas se for uma pessoa que mantém relacionamentos à base de interesses financeiros, tem esses casos aqui também, tá? Ou aqui brincando de, olha só, vou me comprometer com você, mas primeiro tem isso, tem aquilo lá. Então, como que essa pessoa está em relação a você hoje, nesses casos? É uma pessoa que tem uma certa característica de se mostrar muito segura, mas de uma maneira estratégica. Por quê? Porque a pessoa quer que você veja ele ou ela como uma oportunidade a não ser perdida. Então, mostre para ele ou para ela também que você não está na prateleira, que você também quer, mas que onde ambos entrem como um acordo. Porque tem casos que essa pessoa, ela, no momento, ela quer ter você, só que ela não quer se comprometer de uma maneira que saia da zona de conforto dele ou dela. Tá? Tá ali observando o território, tá vendo direitinho o que pode fazer ali, o que pode lhe entregar ou não. E nem para todos os casos é de todo ruim. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa ela tem esse tipo de comportamento e você percebe, tem como você delimitar o que você também aceita e o que não aceita. Como também de compreender o seu nível de preparo para um relacionamento e o da pessoa. As questões que são aceitáveis ou não. Para quem está se conhecendo aqui, essa pessoa acredita que você não entrou na vida dele ou dela por acaso. Que é alguém que ele ou ela tem que investir, tem que segurar, tem que garantir. Só que aqui o que é que precisa? Há algumas dificuldades que essa pessoa tenha quanto a manter compromisso. E também o que você pensa sobre essa questão de relacionamento e o que você deseja. Entrar em comum acordo. E como é que se faz isso? É no diálogo. Já dialoguei, já falei. Mas a pessoa, ela não faz nada. Então você já fez a sua parte, tá? Quando essa pessoa reaparecer com tentativas, tente entrar, caso você queira, num acordo com ele ou ela, de que a maneira de se relacionar que ele ou ela tem para lhe oferecer não é compatível ao que você quer. E se for, tem aqui uma conversa para vocês
né, irem perdendo o medo de se relacionar e partirem aí para a página 2, que é o quê? Um namoro. Aí vem a 3, um casamento, né, noivado, não sei se noivam mais, ou coisas assim do tipo, morar junto, fazer coisas juntos ou juntas. Mas para isso a pessoa ela tem que ter ali aquela questão de não ficar só flertando com a situação, e sim materializar, tá? Que às vezes é aquela pessoa que flerta com a situação. O consulente é uma ótima pessoa, né? Aquele termo antiquado, para casar. Vou ficar aqui só mantendo algumas coisinhas, alimentando algumas coisinhas. Mas ainda não vou fazer todo aquele investimento, porque isso, porque aquilo, porque aqueles coach de relacionamento, né, com todo respeito aos profissionais que realmente trabalham de uma maneira séria, mas tem uns que a gente vê aí na internet que ensinam que tem que ser assim, que o homem ou a mulher tem que ser assado, e bererê, barará, e ninguém vive uma vida real, tá? Então, para quem ainda tá ali de paquerinha, tá junto ou junta, tá se curtindo, se conhecendo, é importante aqui a conversa, tá? E manter. Eu acredito que aqui seja uma questão de via de mão dupla. E se só existe uma mão, né, na situação, a outra, se não colaborar, se não quiser, ficar só ali flertando, ai, você é a pessoa certa, ai, você é a pessoa ideal, ai, como eu quero uma chance, uma oportunidade. Mas na hora de se comprometer, a pessoa bota 1000 empecilhos e se põe como prioridade, e ai, que tô com medo, e ai, que isso, que aquilo. Você só mantém se você quiser. Você não é obrigado ou obrigada. Para quando a pessoa decidir, para quando a pessoa bem quiser. Por quê? Porque essa pessoa ela quer estar com você. Mas precisa, para alguns casos, até mesmo de um toquezinho ali seu, tá? Do quê? Do que você aceita ou não na situação. Agora aqui, né? Se for uma situação de triângulo, se for uma situação de triângulo afetivo, uma situação aqui de triângulo afetivo, é uma pessoa que ela gosta muito de flertar. Ela gosta desse joguinho da paquera, da sedução. Mas é uma pessoa medrosa. Por quê? Porque sabe que, na cabeça dele ou dela, né? Sabe que tem que fazer a parte dele ou dela em ambas as situações. Tem que fazer a manutenção. Como assim a manutenção? Da relação entre você e a outra pessoa, tá? Então aqui, se essa pessoa, ela tá mais ali calada, na dele ou na dela, cuidado com tá olhando rede social ou as coisas dessa pessoa, porque essa pessoa ela pode ser um pouco exibicionista, tá? Principalmente para aqueles casos em que essa pessoa ela tá muito comprometida com a outra situação. Ela já fez a escolha dele ou dela. Por quê? Porque essa pessoa ela pode estar num bom momento com a outra pessoa e pode querer aqui te desestabilizar, mostrando que tá muito bem, que tá ali seguro ou segura onde tá, principalmente se você não aceitou a triangulação, tá? Então é uma pessoa que pode estar se dedicando nas questões aqui da relação e ainda assim, tá? Essa pessoa pode querer dar o ar da graça. Agora, nem para todos vai ser tão agradável. Por quê? Porque a pessoa ela vai se mostrar muito bem. A pessoa pode estar ali, né? Mostrando que amadureceu, que tá isso, que tá aquilo, que o relacionamento tá ótimo. Agora, é aquele tipo de pessoa que é muito aqui estratégica. Por que estratégica? Tem uma pessoa consciente. E se essa pessoa reaparece, é porque essa pessoa acredita que pode ser que você ainda aceite o que ache ele ou ela interessante. E pode querer tentar aqui, depois de um período, ainda flertar com você lhe dando garantias de melhorias, disso, daquilo lá. Pode lhe propor até algum tipo de segurança, tá? Só que para casos de triângulo,
É uma pessoa que ela pode sim querer manter você. E aqui ainda vejo também, ainda pensando muito na questão que tem com a outra pessoa. Então é aquela pessoa que promete algo sério, pode até melhorar um pouquinho, mas é uma pessoa que ainda não está a ponto de escolher. É uma pessoa cômoda, que fica onde ele ou ela tem benefícios. Sejam eles materiais, financeiros ou até mesmo afetivos. Ah, a pessoa está presa no outro porque rival fez isso, fez aquilo lá. Tá, até pode ser. Mas essa pessoa também se beneficia de alguma coisa. Essa pessoa também não faz a parte dele ou dela de se descomprometer e de escolher estar com você e recomeçar. Ah, não é fácil, tá? Mas tem casais que ficam anos e a pessoa cada vez mais cômoda. É até uma ajuda para a pessoa manter o relacionamento falido que tem. Ou estético, ou material ou financeiro. Por quê? Porque sabe que de alguma maneira pode ser que o consulente aceite aqui esse impasse dele ou dela voltar, propor algo de melhoria, mas ainda uma melhoria que, quando ele ou ela sente que vai ameaçar a estabilidade e a segurança, ou que você aqui vai querer algo a mais, ou ser a pessoa única e exclusiva da vida dele ou dela, a pessoa para de investir. Até que ele ou ela se sinta seguro ou segura para surpreender ou para tentar novamente alguma coisa ali. Se ainda vocês derem caminhos, né? Escolha de cada um, tá? Então é isso que eu vejo no segundo montinho. Espero ter ajudado. Espero que a mensagem possa ter sido passada de uma maneira clara, tá? Para você. E vamos para o terceiro e último montinho. Se essa leitura te ajudou, eu conto com o seu like, hype e comentário. E lembrando que, para consulta particular na sua energia ou assunto específico, meu contato tá no primeiro comentário fixado desse todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Vamos para o terceiro montinho. Vamos lá, para quem escolheu a terceira e última opção da Pedra da Estrela. Vamos ver como que a pessoa amada está em relação a você hoje. Ou que você precisa e merece saber agora no momento. Lembrando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade, só pegue aquilo que for para você. Aquilo que você sente que não é para você, lança para o universo, porque vai servir para o coleguinha. Conto com o seu like, hype, comentário, pode ser um coraçãozinho, um emoji, para ajudar aqui no engajamento do canal. Outra coisa, leitura particular comigo, o agendamento semanal está aberto. O meu contato está no primeiro comentário fixado desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Eu fiz um post, tá na aba comunidade, tá? Então vamos lá. Mentaliza, traz energia aqui para a mesa. Vamos ver como que essa pessoa está em relação ao consulente. O que o consulente precisa e merece saber agora dessa situação. Saiu no montinho 1, mas pode vir uma situação diferente. Descoberta de algo, epifania, claridade e verdade. Vamos ver aqui. Com o tarô e o Lenormand. Terceiro montinho. Espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Tarô, como que essa pessoa está em relação ao consulente? Voando, tá viva? Como que essa pessoa está em relação ao consulente? O que o consulente precisa e merece saber agora dessa situação, dessa pessoa?
Arcano maior do Sol. 3 de paus. 6 de pentáculos. Arcano maior do Eremita. Carta que vem de fundo. Temos aqui o julgamento. Como que essa pessoa está em relação ao consulente hoje? O que é que o consulente precisa e merece saber agora? Como que estão essas energias? Complementação aqui com Lenormand. Pedrinha da Estrela. O coração. Carta do cão. Montanha. Mensageiro. Criança. A carta do envelope, carta da carta. Cegonha. Lírios. Veio diferente mesmo. Carta que vem de corte aqui, o ramalhete. Então vamos lá, que nesse montinho, nem percebi que o tripé estava muito alto. Nesse montinho 3, como que a pessoa está em relação a você hoje, que você precisa saber agora. Descoberta de algo, epifania, claridade, verdade. O sol traz muito essa energia, né, da clareza, das verdades, daquela questão da felicidade. Tem também uma energia que fala um pouco de ego, tá? Mas aqui nesse contexto, tá? Como que essa pessoa está em relação a você hoje? É uma pessoa que está tendo clareza de que a situação entre vocês é algo que tem futuro. Então, é uma pessoa que está acordando, despertando para fazer planos com você, tá? Planos de quê? De como vai levar a relação, de como pode melhorar. Aqui essa pessoa, ela começou a perceber que talvez não estava sendo recíproca. Estava faltando generosidade. Então é uma pessoa que pode estar na dele ou na dela, mas está ali muito reflexiva e despertando para uma consciência de que a relação entre vocês é algo que precisa ser trabalhada, a troca, a clareza, a generosidade, o planejamento, tá? Então aqui é uma pessoa que gosta de você de uma maneira genuína, tá? É uma pessoa que tem sentimentos. É uma pessoa que acredita que existem algumas dificuldades que podem ser difíceis, mas que sim podem ser superadas, tá? Por quê? Porque existe sentimento suficiente. Então aqui, para um todo, eu vejo uma pessoa que está ali, tá? Começando a perceber que apesar dos bloqueios ou dificuldades que possam existir entre vocês, se ele ou ela se determinar e agir com base no sentimento, no gostar, no carinho, no afeto e na comunicação entre você e essa pessoa, as coisas podem ficar harmônicas ou continuar, inclusive vencendo os desafios de uma maneira tranquila. É uma pessoa que vê você como uma pessoa madura, como uma pessoa bonita, não só na maneira estética, mas também em outros ângulos, que vale a pena tentar, tá? Então vamos separando aqui por partes. Aqui, o que acontece? Para quem está afastado, tá? Essa questão de descoberta de algo, né? Epifania, claridade, verdade, é o quê? A pessoa que está ali sentindo a sua falta. É uma pessoa que ainda olha, assim, potencial na situação. Está tendo clareza de que faltou planejamento. É uma pessoa que pode, sim, também estar se preparando para reaparecer na tua vida. Está analisando muito bem, porque sabe que vai ter que ser uma pessoa mais generosa, vai ter que fazer acordos ali com você, vai ter que ter troca na situação, tá?
Então não é uma pessoa que quer agir de maneira precipitada, sabe onde quer chegar, sim. Pode ter despertado para isso depois de ter te perdido, que não fez o suficiente pela relação, que deveria ter sido uma pessoa mais ali madura, que talvez tenha sido uma pessoa que pensou só em si, ou nos seus planos e projetos. Então aqui, para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ainda tem sentimentos por você, sabe que hoje a situação entre vocês pode sim ter algum tipo de dificuldade, mas é uma pessoa que, para alguns casos, já tentou até te esquecer, te superar e não conseguiu, não está conseguindo. Então, o que é que essa pessoa imagina? Que, embora não tenham dificuldades, ele ou ela deveria tentar uma reconciliação, tentar uma comunicação pacificadora para que vocês se entendam. Então, é uma pessoa que, para quem não está junto ou junta, a descoberta que ele ou ela fez é a que ele ou ela já sabia, que ainda tem sentimentos, que gosta de você, que não conseguiu te esquecer nem te superar e que agora está pensando em agir com mais tranquilidade, maturidade. Pode existir bloqueios entre vocês, dificuldades, sim, porém é uma pessoa que está tentando não agir de maneira precipitada, mas pode ressurgir. A intenção, a vontade da pessoa é essa. Ah, mas a pessoa bloqueou. Pode desbloquear? Pode. Você pode se surpreender com essa questão. Ah, mas sou eu que bloqueei a pessoa. Em rede social. Ah, fechei todos os acessos. Então, a pessoa gosta, queria fazer as pazes ou quer, mas está achando dificuldade de acesso. E aí fica complicado, né? A pessoa pensa que você também já seguiu a sua vida e ele ou ela aparecer, pode ser que talvez não adiante. E pode entrar nesse caminho de querer superar, né? Mas ainda assim pode ser que essa pessoa arrume um jeito, arrume um meio, tá? Por quê? Porque gosta de você. Se você se tornou inacessível para essa pessoa ou vice-versa, tem uma tendência aqui a haver uma oportunidade de reconciliação, de conversa, onde ambas as partes possam se entender. E olhe, reconciliação não significa voltar a ser um casal. Tem potencial aqui? Tem. Mas se reconciliar pode ser voltar a se comunicar, voltar a serem amigos ou amigas. Para quê? Para que se haja uma pacificação entre vocês. Agora, a nível de se comprometer a voltar a ser um casal, é possível? É possível. Se as dificuldades ou os problemas que levaram vocês a se afastarem forem coisas ali, né, superáveis, tá? Então, é uma pessoa que está pensando aqui em voltar para a sua vida, para os afastados, em reaparecer com uma nova proposta, querendo, para alguns casos, primeiramente, ver se você está receptiva, né? Tá achando ali você uma pessoa, tá revisando coisas que não revisava antes, que não olhava antes, ou que não deu tanta importância quando teve a oportunidade, tá? Então vamos lá, para quem tá junto, para quem tá com essa pessoa, descoberta de algo, epifania, claridade, verdade. Aqui é uma pessoa que quer ser feliz, tá? Pode sim estar descobrindo que a relação entre vocês é algo que ele ou ela quer construir um futuro, tem planos. É uma pessoa que antes de trazer algum tipo de proposta ou fazer algum tipo de acordo, vai começar sendo mais generosa, mais madura, demonstrando mais essa questão da reciprocidade. Então é uma pessoa que, para quem tá junto, acredita que tem que fazer mais, tá? Para quem tá com essa pessoa ela tá gostando de você, tá sim, tá? Ou já é um sentimento ali consolidado, sim. É uma pessoa que acredita que em todos os relacionamentos pode ser que existiu alguma dificuldade ou barreira entre você e a pessoa, mas a pessoa acredita que... Aí não vou pausar o vídeo não, daqui a pouco eu fecho a janela no próximo. É uma pessoa que acredita que as dificuldades entre vocês são dificuldades que
são transponíveis. Que ele ou ela pode, juntamente com você, vencer essas dificuldades. Então, se existiam impedimentos, é uma pessoa que está ali, acordando, criando coragem para viver esse sentimento, para se comprometer. Trazendo aquele aspecto do quê? Da maturidade, do relacionamento aqui mais tranquilo, saudável. Então aqui, para quem está junto ou junta, essa pessoa ela tem sentimentos, é uma pessoa que quer elevar a situação, que não quer agir de maneira precipitada, mas que vai lhe dar sinais claros de que ele ou ela está feliz, é feliz ao seu lado e quer permanecer, quer vencer os desafios para que vocês fiquem ou continuem juntos ou juntas, tá? Pode ter despertado após, né, algum tipo de circunstância, de situação, onde ele ou ela começou a perceber, encontrei a pessoa, ou é a pessoa ideal, a pessoa certa, né? Como diz aí, a garotada deu match, tá? Então existe sim uma situação aqui boa entre vocês, que se houver dificuldades, é algo que essa pessoa ela vai refletir em maneiras de resolver, de pacificar, tá? De trazer aquela questão mais da leveza para a situação. Então é isso que eu vejo aqui. Agora aqui, para quem é questão de, né? Não estou vendo tanto, mas como eu falei nos outros, de triângulo afetivo, descoberta de algo, epifania, claridade e verdade. Com relação a você, o que é que a pessoa pensa? Que é um relacionamento, né? Que se ele ou ela tivesse coragem de abrir mão, até mesmo de uma outra situação, entre vocês teria futuro. É uma pessoa que está despertando que a maneira em que vocês estão se relacionando é algo que tem que ser olhado com muita maturidade. Então aqui, para quem é triângulo, é uma pessoa que sabe que não está fazendo por você o tanto que você merece. Então é uma pessoa que gosta de você sim, tá? Só que aqui não é uma pessoa precipitada. É aquele tipo de pessoa. Se vocês estão bem, a tendência é que continue. Podem surgir algumas dificuldades? Pode. Mas eu não vejo uma pessoa que vá querer mais dificuldade ainda. Vou dar um exemplo. Se essa pessoa e você estão ainda num triângulo, só que essa pessoa ela está tendo que passar por alguns processos, compartilhar bens, coisas, materiais, e isso já está muito claro, muito nítido, tanto para você como também na situação. Se essa pessoa falar que está com dificuldades ou está fazendo o possível, né, para enfrentar essas barreiras, para resolver o que tem resolvido lá com a outra questão, sim, essa pessoa ela gosta de você e pode sim acontecer entre vocês essa questão da ficarem juntos ou juntas, tá? Só que em alguns casos, o que é que acontece aqui? Essa circunstância de triângulo, da pessoa querer ficar com você exclusivamente, unicamente, tá? É mais aquela questão onde vocês já percebem as ações da pessoa, enfrentando as dificuldades, os desafios, organizando papéis, para quem tem questão aí de filhos, também, para quem tem, tá? Tentando resolver de uma maneira harmônica e pacífica com a outra pessoa e querendo aqui lhe dar garantias de que vai fazer por onde. Então, se essa pessoa está demonstrando isso e você está vendo na prática, pode ser sim a sua confirmação, tá? Agora, como é um assunto delicado, para alguns casos é aquela situação, tá? A pessoa que olha para a situação, vê que tem potencial, mas tem aquela questão do eremita, de ele ou ela acordar que não está lhe dando o suficiente aquilo que você merece. Não está sendo uma pessoa que está compartilhando algo com você que seja ali por inteiro. Então, para alguns casos, é a pessoa que gosta de viver tudo aquilo que vive com você, só que tem dificuldades em se
aventurar. Vamos dizer, é uma pessoa que não quer agir de maneira precipitada. Como assim? Tem sentimento? Tem sentimento. Pode até aparecer ou reaparecer, ou tentar continuar caso você aceite, sim. Mas no caso onde a pessoa ela não tem coragem, ela aparece porque gosta, porque você também flexibiliza, tem saudade, tem aquela esperança de futuro, aqui essa pessoa ela é consciente, tá? De que faz planos com você porque tem sentimentos. Tanto ele ou ela tem por você, como você tem por ele ou por ela. Mas é uma pessoa que sabe que precisa fazer mais e enfrentar dificuldades com as outras partes envolvidas. Nesse caso, o que a pessoa pode é tentar manter a harmonia com você sem ser de uma maneira precipitada. O processo dele ou dela de plano para o futuro é algo que essa pessoa pode propor e você aceita ou não, mas que ainda tem aqui acordos a ser feito e coisas que essa pessoa precisa realmente deixar para trás para que a relação vire algo ali entre só você e a pessoa, tá? Então, de uma maneira amigável, essa pessoa ela pode sim contar para você, né? Te deixar bem claro que gosta, que tem sentimentos, que vê você uma pessoa genuína, que vê em você uma pessoa afetuosa, mas que no momento você merece mais, merece o melhor, que ele ou ela ainda não tem a condição ou a coragem de lhe oferecer. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, é uma pessoa que continuará gostando de você, que tende a não te superar tão fácil, mas pode ser que respeite ali um pouco o seu tempo, o tempo dele ou dela, e quando tiver aqui possibilidade, volte a tentar, tá? Então, nesses casos da pessoa que é muito complicada, mas que planeja futuro e fica ali sempre na hora do vamos ver, né? Só levando a questão do sentimento, falando coisas ali que você gosta de ouvir e contando também, mostrando a história dele ou dela, que é um desafio para essa pessoa largar tudo que tem, se resolver com a outra pessoa e não passa disso, aí decida-se você, tá? Olhe você o que você quer para o seu futuro. Por quê? Para não gerar aquela questão do comodismo, de estar com você, nutrir em você aqui uma expectativa e ainda assim manter durante longos períodos, né? Tem casos que passam-se anos e a pessoa não toma coragem para ir além. Então, se você vê que é isso, né? Que na hora da dificuldade, na hora que é para essa pessoa se comprometer com você, e dar seguimento a tudo que prometeu, a pessoa entra numa reflexão, aí costuma, aí se doa de menos, se fecha, mas sempre retorna, sempre volta, é a pessoa que fica cômoda. Toda vez que vê que pode lhe perder, ele ou ela reaparece, ainda com os mesmos problemas. Quando a pessoa vê que a situação entre vocês está harmônica, mantém a situação que tem, porque acredita que você aceitou e que está flexível. E aí não cria aquele senso, né, de agir com uma determinada urgência, de resolver, tá? Não, eu aceito, no caso, né, para pessoas que aceitam, o triângulo continua, tá? Horas a pessoa dando mais atenção para você, né, compartilhando, mas também horas a pessoa fazendo lá, né, o que precisa ser feito dentro da situação que ele ou ela tem, tá? Então é isso. Gratidão para quem ficou até aqui. Eu espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se você gostou, deixa o like, o hype, o comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. E lembrando que, tá?
Leitura particular na sua energia ou assunto específico. Agendamento semanal está aberto. E a partir de agora, para quem deseja, já estou fazendo a listinha. Por que a listinha de agendados? Porque eu faço agendamento semanal. Então, para entregar leituras de qualidade, eu tenho um limite por dia. Então, é importante o agendamento prévio, tá? Gratidão, um grande beijo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima leitura.